Ô, Douglas, o pessoal perguntou daquela polêmica lá da Uniaselv aqui, ó. A Stephanie Boa. perguntou. O que deu lá no rolo do imóvel da antiga Uniaselv lá? Que Pois foi bem, pra Câmara, deu um monte de rolo. aquilo lá, na verdade, aconteceu o seguinte. Nós recebemos o projeto, primeiro que a Uniaselv, ela ocupava aquele espaço, tinha lá as suas atividades, enfim, e acabou interrompendo lá, eliminando, fechou, falando português, claro. Virou tudo EAD, né, cara? Foi tudo pro Foi EAD. tudo Viram que é mais barato. para distância, e aí acabou ficando o imóvel fechado, o município observou, notificou, para que devolvesse o imóvel, e o grupo da Uniaselv, que é a Mattarello, né, administradora de bens, fez uma proposta, então, de querer ficar com o imóvel. Olha, na época em que isso foi cedido, que foi lá em 2006, salvo engano, pelo atual prefeito Oscar Schneider, na época, que comprou aquele terreno e cedeu para a Uniaselv, pagou naquela época 300 e poucos mil reais. Então, o que eles pretendiam? Olha, vamos fazer uma atualização do valor do imóvel, daquele terreno, como se fosse hoje, e a gente paga o terreno. E pagando o terreno, a gente fica com o imóvel. E a prefeitura, então, acertou os detalhes e concordou com essa proposta. E aí foi feita uma avaliação, chegaram num determinado valor de 5 milhões e 100 mil, 5 milhões e pouco, enfim. E encaminharam um projeto para a Câmara, acertaram lá os detalhes do pagamento, encaminharam o projeto para a Câmara, salvo engano, que me lembre agora, ia ser pago assim, uma vez aprovado, a Mattarello pagaria metade, 50% à vista, os outros 50% seriam divididos em 10 pagamentos, se eu não me engano, alguma coisa assim, enfim. Ia pagar uma parte parcelado. Mas o que vem ao caso é que, quando nós tomamos conhecimento, avaliamos o projeto veio para a Comissão de Legislação e Justiça, é a primeira comissão que tramita o projeto na Câmara, né? O projeto chega na Câmara e ele é encaminhado para a comissão, a CCJ, né? Constituição e Justiça, enfim. Eu faço parte. E todo o meu mandato fiz parte da CCJ. Então, estou junto lá com a vereadora Gilmar e o presidente é o vereador Haroldo Phipps. Quando chegou o projeto, nós avaliamos o projeto, analisamos o projeto, é assim que a gente faz, a gente lê, avalia, tem assessoria jurídica também que nos auxilia, e nós verificamos de que estava sendo feito um acordo somente pelo valor do terreno, mas tinha toda a parte edificada. Mas a parte edificada a Mattarello construiu. Mas quando foi cedido, na época, o imóvel, o terreno que foi doado para a Uniaselv, lá na legislação, estava bem claro lá, que a Uniaselv teria um prazo de 6 meses para iniciar a construção e um prazo de 2 anos para iniciar as atividades da universidade. A partir do momento que ela fosse extinta, que não tivesse mais atividades, o imóvel retornaria para o município de forma integral, com todas as edificações sobre ele, benfeitorias executadas sobre ele, sem ônus para o município. Então, quando foi feito o acordo, a Uniaselv, ela concordou. Então aquele prédio é da prefeitura. É da prefeitura. Não é da Uniaselv, Não, mas... isso está na lei. Mas Então, foi a Uniaselv que construiu. não foi mal. Mas foi com o dinheiro deles. Mas eles sabiam. Contrato é contrato. Olha, Juan, eu vou te dar um terreno, tá? Você vai construir o teu estúdio e Tipo o cara você que constrói tem... no terreno da sogra. Sabe? Você vai começar as atividades em até 2 anos, só que o dia que você for extinta a tua atividade, que você sair de lá e não usar mais, vai voltar tudo para o município. Você vai perder até o que você construiu. Tudo que você colocou lá, você vai perder. Você concorda com isso? Concordo. Então tá fechado o negócio. Nós vamos te doar o terreno. Beleza. E foi isso que aconteceu. E aí, quando nós avaliamos a lei, nós pedimos uma nova avaliação imobiliária. Quando a gente fez a nova avaliação imobiliária, ela retornou. E ela retornou num valor de, somente da parte do imóvel, que é a parte construída, 31 milhões. 31 milhões? 31 milhões com a depreciação. Aí tem uma depreciação considerada porque o imóvel é construído por uma determinada finalidade, enfim. Então, tirando os 40% da depreciação, 18, 19 milhões. Então, o imóvel vale 18, 19 milhões mais o terreno. Então, a gente tem, supostamente, fazendo a conta, vale mais de 20... Supostamente não, na realidade, vale mais de 20 milhões. Né?
22, 23 milhões. Esse é o valor daquele imóvel. Então, a partir desse momento, a gente começou a discutir com a prefeitura de que isso não era possível. Por quê? Porque como que nós vamos aprovar um acordo de 5 se vale mais de 20? Eu vou ser penalizado por isso. Então eu tenho responsabilidade, então eu não vou fazer. E aí também surgiu um fator durante esse processo que deixou a gente bastante chateado, porque o município propôs para aquela bacia da Rua Áustria fazer toda a macrodrenagem lá e depois, consequentemente, as pavimentações. Porém, aquela obra da macrodrenagem da bacia da Rua Áustria custa mais de 3 milhões de reais. E numa determinada reunião, feita na Associação de Moradores do Bairro das Nações, a administração vendeu a ideia para os moradores daquela localidade de que se a Câmara de Vereadores aprovasse o projeto que estava tramitando, a obra da Rua Áustria seria executada, porque iria se pegar o dinheiro daqui para investir ali. Já escutei isso aí. Isso foi injusto. Por quê? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Beleza, o dinheiro entraria, a gente bota o dinheiro onde quer, mas o projeto ainda estava tramitando. E não simplesmente jogar o contribuinte, o morador, a comunidade contra o vereador, pressioná-lo, o vereador, numa coisa que a gente estava discutindo que é muito séria, não é legal. Entende? Existem outros meios de você executar a obra se você quisesse. Né? Tinha outras formas, existia recurso para isso. Do Finisa, inclusive, que foi feito um empréstimo e ainda tem recurso disponível. Né? Final do ano, o município comprou uma casa do lado da Policlínica para fazer estacionamento, salvo engano, para fazer estacionamento. Pagou 3 milhões e meio. 3 milhões e meio? Podia ter pego aquele valor e investido na obra da macrodrenagem da Rua Áustria. Então, no governo, se tem prioridades. Você elege suas prioridades e outras ficam... não dá para fazer tudo também, é óbvio, né? Mas enfim, mas só que não dá para atrelar uma coisa na outra. Isso nos chateou. E aí... Eu quero falar desse terreno aí. E aí, com relação ao terreno... 3 milhões e meio no terreno ali, cara? 3 milhões e meio na casa, né? Do lado da Policlínica. Tá, quanto vale? Qual é o valor de mercado aqui? Eu pagava 5, cara. Não, mentira, não sei quanto. O valor de mercado, pelo que a gente tem conhecimento e conversando com diversos corretores, em torno de 2.200, 2.300 no máximo. É o que a gente conversa com os corretores. Tá, e aí por que foi pago 3 milhões e meio? Foi uma avaliação feita, 3 milhões e 550 Câmara, mil. Através de decreto foi comprado o imóvel. Nós não tivemos aprovação, nós não aprovamos. Tá, mas foi feito decreto? Através de decreto. Existia essa possibilidade e foi feito através de decreto a compra da casa. Foi pago, salvo engano, em 3 parcelas, novembro, dezembro e janeiro. O famoso pague não bufa e acabou. Pô, que décimo o cara teve, né? Final do ano, gordo. Amigo, R$1 milhão a mais do que vale? R$1 milhão a mais, aproximadamente. Um pouco mais até. Né? Levando-se em consideração o que a gente tem de conhecimento dos corretores, que a gente conversa com diversos corretores que dizem, olha, a casa, o móvel não vale mais do que isso. Isso, inclusive, pelo que se sabe, está devidamente sendo apurado pelo Ministério Público. Isso é o que a gente sabe. Isso aí, cara, assim, na boa. Agora... Inclusive, tá aqui os microfones do Mil Grau Cast aberto pro prefeito Jorge, se quisesse explicar sobre isso. Eu nem sabia disso. Mandar por decreto 3,5 pau num terreno, mano. É difícil. Prefeito, tá aberto aqui os microfones. E aí, a questão de... né? A gente tá aí falando, óbvio, né? Eu também busco essa informação. Né? Com relação ao Uniaselv, então... Pô, R$1 milhão é grana, cara. Bastante. Mais, né? É muito dinheiro, cara. É pra quem não tem. Pra quem não tem, né, Douglas? Pro Douglas não é tanto dinheiro assim. Imagina, que é isso. Muito pelo contrário. E com relação ao Uniaselv, então, o projeto era para ser votado numa determinada terça-feira. Nós fomos convocados naquela ocasião pelo promotor, Dr. Tiago, para uma conversa no gabinete da promotoria, onde conversou acerca desse projeto também, e se colocando à disposição, uma manifestação, inclusive, contrária também ao projeto, dizendo de que ele não poderia jamais estar sendo aprovado e vendido, entregue por 5 milhões, sendo que vale mais de 20. Quando nós tomamos conhecimento também do projeto, e o prefeito depois encaminhou o ofício e retirou o projeto. Então o projeto foi retirado da Câmara, né, e possivelmente agora vai se buscar, imagino eu, a devolução desse imóvel para o município, que é o correto a se fazer. Quando nós tomamos conhecimento também, nós fomos conversar com o diretor da UFSC, o Adriano,
o doutor Adriano, em Blumenau, eu e a vereadora Gilmara. Fomos conversar com ele, por quê? Porque nós tínhamos o conhecimento de que a UFSC buscava um espaço, buscava um terreno para construção, algum espaço para poder colocar um campus da universidade ou uma nova universidade federal na nossa região. E aí nós fomos conversar com ele em Blumenau, nós não queríamos conversar com o reitor em Florianópolis, até porque vamos passar por cima da regional, vou conversar com ele primeiro. Fomos conversar com ele, ele ficou extremamente feliz, ficou otimista, encantado com a possibilidade de ocupar um espaço pronto, né, que está pronto, tem laboratório, tem auditório, tem tá Pensado para isso? Pensado para isso. Foi pensado para ser Então ele conversou com o reitor em Florianópolis, o reitor se colocou à disposição, extremamente otimista também, e simplesmente, claro, não vai tomar não vai tomar liberdade de buscar a possibilidade de ocupar esse imóvel nesse momento, porque ele precisa primeiro ser ofertado pelo município. O município precisa requerer o imóvel, ele voltou para o município então se coloca à disposição, a UFSC tem todas as possibilidades e intenções. E intenções, melhor dizendo, todas as intenções de ocupar esse espaço com um novo campus aqui regional da UFSC, ou então uma nova universidade federal. Tenho inclusive já até conversas feitas no MEC, né, para a gente poder ir até Brasília, conversar no MEC, para buscar todo o apoio necessário para a implantação dessa universidade. Mas é claro, isso não depende somente da gente, agora depende do município requerer o imóvel, colocar o imóvel à disposição e aí ter essa possibilidade de nós termos uma universidade.